Irmãos, eu estou ansioso para transmitir essa mensagem que Deus tem falado profundamente no meu coração. Está lá em Gênesis, no capítulo de número 19. Nós leremos 2 textos nessa noite. Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 17. Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 17. Já deixo um aviso também, no dia, já que já estamos acertados, dia 27 de abril, que é o último sábado, às 19 horas, nós teremos um culto evangelístico aqui na nossa praça, tá? Aqui na nossa praça. Já deixa na sua agenda, tá mais para frente, tem um mês aí pela frente, mas já deixa lá na sua agenda. Dia 27, nós vamos fazer no sábado, e nós vamos fazer no horário da noite, fazendo um evangelismo aí durante momentos antes, chamando o pessoal para poder estar com a gente. Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: havendo-os levado fora, disse um deles, isso é um anjo: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Evangelho no qual escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 32 apenas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 32. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 32, texto curtíssimo que nos diz o seguinte, vamos ler todos juntos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Repetindo, lembrai-vos da mulher de Ló. Pai, diante da tua palavra nos encontramos e pedimos por misericórdia do Senhor nessa noite. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, nos advertindo, Senhor meu Deus, nos aconselhando, nos mostrando, Pai, o que o Senhor deseja nos mostrar através da tua palavra. Me usa para transmitir de maneira fiel, Senhor, a tua sagrada escritura. Abra o coração desse que me ouve, Pai, que a partir desse momento passa a ser, Deus, responsável por essa palavra. Em nome de Jesus eu te peço, abra-nos o coração, dai-nos entendimento sobre a tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite sobre privilégios que a mulher de Ló tinha, privilégios que a mulher de Ló desfrutava, e gostaria muito de que você, após ouvir essa palavra, enquanto ouve essa palavra, pudesse fazer uma revisão, uma introspecção, olhar para dentro de si e olhar e, se necessário, se quebrantar diante de Deus, porque nós encontramos, irmãos, uma lição extremamente preciosa na vida dessa mulher de Ló. Primeira coisa que a gente observa é a advertência que sai da boca de Jesus. Aqui em Lucas, no capítulo de número 17, Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda dele mesmo, quando ele irá consumar todas as coisas. Jesus vai dar alguns exemplos
dizendo, por exemplo, sobre os dias de Noé, e vai utilizar a própria mulher de Ló, mostrando que o dia em que o Senhor virá será um dia onde ninguém mais espera. Assim como as pessoas não esperavam ali no dia de Ló, que de fato viesse aquele dilúvio, assim também as pessoas não esperavam o juízo de Deus ali dentro de Sodoma e Gomorra. E diante dessa situação, Jesus vai virar para os discípulos e vai fazer essa advertência que é para mim e para você nessa noite. Qual que é a advertência? Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher. Irmãos, esse exemplo que Jesus usa para poder falar de algo tão importante, irmãos, me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Os irmãos sabem muito bem que nós vivemos, irmãos, dias terríveis sobre a face da terra. Hoje, professar-se cristão, os irmãos sabem quão complicado é, porque nós somos vistos com outros olhos, nós somos vistos como aqueles que estão fora da caixa, nós estamos fora do sistema, e de fato tem que ser assim sobre a nossa vida. Mas as coisas, irmãos, ainda que estejam difíceis dentro desse aspecto, nós compartilhamos de algo, nós gozamos, nós temos alegria de algo, irmãos, que naquele tempo em que a mulher de Ló vivia, o tempo de Abraão, o tempo de seu esposo, nós vivemos um tempo em que eles não viviam da mesma maneira, que é, nós temos o livre acesso à santa palavra de Deus. Nós temos o livre acesso ao conhecimento sobre quem Deus é, a respeito de Deus. Ainda que você não sirva ao Senhor Jesus, você sabe muito bem quem Deus é. Você sabe quem Jesus é, ainda que seja de maneira superficial. Você sabe, as pessoas sabem a respeito da obra do Cristo. Podem não aceitá-lo, podem não serem tocadas e converterem o seu coração diante do Senhor. Mas de qualquer maneira, elas têm o conhecimento sobre quem Deus é. Isso não era a mesma coisa que existia e que acontecia na época de Ló. Naquela época, irmãos, o conhecimento de Deus estava restrito para uma família apenas. Estava restrito, irmãos, apenas ali a família de Abraão. Era a eles que Deus tinha chamado, era aquela casa, Abraão e sua casa, que Deus tinha escolhido para ser o seu povo. Era eles que tinha recebido a revelação a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus. A mulher de Ló, a esposa de Abraão, toda a sua casa, eles eram favorecidos porque tinham o conhecimento que as outras pessoas ao redor não tinham, serviam aos seus outros deuses. Hoje, por mais difícil que as coisas sejam, o evangelho tem sido pregado, o evangelho tem sim chegado aos quatro cantos desse mundo. Então, essa mulher se alegrava, gozava de algo, irmãos, que é crucial aqui para nós, que era ter o conhecimento, estar no meio de pessoas que sabiam quem Deus era. Era uma mulher que tinha o conhecimento sobre as coisas. Olha só, ela tinha, comparado às outras mulheres, olha o que essa mulher tinha. Ela tinha um marido piedoso. Nós sabemos, olhando para a história de Ló, nós vemos que ele era um homem piedoso. Através do conhecimento, do casamento com Ló, Abraão era o pai da fé, era tio do seu esposo. A fé, o conhecimento e as orações desses homens, tanto de Ló quanto de Abraão, não era para essa mulher alguma coisa que, por exemplo, assim, ela não sabia, que ela não tinha o conhecimento a respeito disso, não era segredo. É impossível que ela tenha habitado no meio daquele povo, no meio da família de Abraão, no meio ali ouvindo o seu marido, por aquele longo período em que ela viveu, e não conhecia quem era o Deus que eles serviam. A religião, irmãos, para Ló, a religião para Abraão, não era uma coisa de domingo, não era uma coisa pelo qual eles falavam quando estavam simplesmente em adoração diante de Deus. Eles eram homens que levavam, não era uma ocupação formal, eles eram homens que levavam aquilo a sério. Adorar a Deus, bendizer o nome de Deus, era algo que era comum no meio daquela família. E a mulher de Ló, ela está presenciando tudo aquilo. A fé era o princípio que regia a vida deles e a motivação principal de todas as suas ações. Irmãos, e a mulher de Ló, ela viu tudo isso. Ela viu o que Deus estava fazendo, o que Deus realizou no meio daquele povo.
E aquilo, irmãos, e essa observação dela ter o conhecimento a respeito do Deus de Abraão, de ter visto tudo aquilo que Deus havia feito por meio de Abraão, não é algo insignificante, é algo que nós levamos na mais alta consideração. Quando Abraão recebeu a promessa pela primeira vez, é bem provável que essa mulher lá estivesse para ver aquilo. A mulher de Ló provavelmente estava lá. Quando Abraão edificou o primeiro altar, um altar próximo à tenda, entre Betel e Ai ali, é provável que ela estivesse lá. Quando o marido dela foi levado cativo pelo rei Quedorlaomer e libertado através de uma intervenção de Deus, ela estava lá. Quando Melquisedeque, o rei de Salém, foi visitar, teve aquela conversa com Abraão, trazendo ali pão e vinho, ela estava presente. Quando os anjos chegaram, irmãos, a Sodoma e Gomorra, e advertiram o marido dela para poder fugir, ela estava lá, ouvindo toda a palavra daqueles anjos, e que o ajudaram a escapar de maneira extraordinária. Isso não é algo insignificante. Nós estamos falando de uma mulher que tem o conhecimento sobre quem Deus é, ainda que seja aquele conhecimento por estar no meio de pessoas que eram ali salvos, mas ela tem esse conhecimento. Mas ainda assim, irmãos, eu pergunto para os irmãos, do que adiantou? Do que adiantou ela estar no meio de pessoas que servem a Deus? Porque o fim da vida dessa mulher é um fim de impiedade. O olhar para trás, irmãos, aqui, para nós soa como simplesmente um virar de cabeça. Mas isso no entendimento teológico, olhando para as Escrituras, isso vai além. Porque o anjo do Senhor, e nós lemos, havia dito que não era para olhar para trás. Esse olhar para trás, irmãos, talvez a gente pode colocar como que não houvesse nela o desejo pelas coisas que estavam ficando. Que não houvesse nela preocupação com as coisas que estavam ficando para trás. Mas ainda assim, tendo conhecimento a respeito de Deus, tendo conhecimento a respeito de todas as coisas, e ter ouvido do anjo do Senhor, do anjo de Deus, que não era para virar para trás, que não era para olhar para trás, para deixar tudo para trás e prosseguir mediante o alvo que eles tinham ali, a despeito de todas essas oportunidades, essa mulher ainda desobedeceu e a sua vida termina de maneira impiedosa. É uma mulher que, apesar de a despeito de todas essas oportunidades, dos recursos de graça, de todas as advertências especiais, da mensagem recebida do céu, ela viveu e morreu ímpia, impenitente, incrédula e sem graça. Os olhos do entendimento dessa mulher nunca foram abertas. A consciência nunca foram abertos, a consciência dela nunca foi despertada, nunca foi vivificada, a vontade dela nunca foi trazida a um estado de obediência a Deus. Essa mulher, de fato, nunca foi uma salva, mesmo habitando, mesmo vivendo em meio de pessoas que serviam a Deus. Essa mulher, no meio de toda aquela situação, ela mantinha aquela aparência de religião, mas por causa do costume. Era o desejo talvez de agradar o marido, era o desejo talvez ali de simplesmente viver a vida da maneira como viviam. Mas não havia nela realmente o interesse de servir ao Senhor. O interesse de alguém que realmente conhece a Deus. Estava presente em todos os trabalhos que aconteciam. Todos os trabalhos, mas ainda assim o que a gente observa na vida dessa mulher é que ela nunca teve um encontro real com o seu Senhor, nunca teve um encontro real. Tudo que fazia ali ao redor, ela se amoldou aos costumes do seu marido, ela não fez oposição nenhuma à religião que era praticada ali dentro de sua casa, ela se entregou passivamente para seguir os passos deles. Mas em todo esse tempo, ela nunca teve os seus olhos abertos, o seu coração estava longe do Senhor. O mundo estava em seu coração. O fato dela olhar para trás nos demonstra isso. O que eu estou deixando? O que eu estou deixando? O anjo mostrando para ela a salvação. A salvação é, vai, não olha para trás. Mas ainda assim, ela estava preocupada com aquilo que estava perdendo. E o que ela estava perdendo? Toda a impiedade de Sodoma e Gomorra.
É para nós observarmos o que estava no coração dessa mulher. Foi nessa condição que ela viveu e nessa condição foi que ela morreu. E em tudo isso, irmãos, tudo isso, nós tiramos alguma lição, nós vemos uma lição importante para os nossos dias hoje. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Que você guarde no seu coração, irmãos, que possuir privilégios religiosos não salva ninguém. Você pode muito bem ser alguém que nasceu num lar cristão, que cresceu sobre um ensinamento cristão, que frequenta uma igreja cristã. Você pode ser alguém que faz trabalhos cristãos e não ser um cristão genuíno. E não ser um cristão de fato. Você pode ter todo um envolvimento assim como essa mulher teve. Você pode viver em pleno fulgor nas riquezas, nas oportunidades, dos recursos da graça. Quais são os recursos da graça? Se você está no meio do povo de Deus, você recebe as bênçãos, os respingos das bênçãos que vêm sobre a nossa vida. É sobre isso que Paulo está falando lá em 1 Coríntios, quando ele diz que a mulher sábia, ela vai edificar, ela santifica o seu marido. Não quer dizer que seu marido vai ficar santo, mas quer dizer que por causa da bênção que está vindo sobre a vida dela, o seu marido também é abençoado, os seus filhos também são abençoados. Nós como cristãos, irmãos, onde quer que nós estejamos, ali está a bênção de Deus, porque as bênçãos do Senhor nos acompanham. E essa mulher estava gozando de todos os recursos da graça, desfrutando daquilo que podia ser melhor. Irmãos, o tio dela, vamos colocar assim, o tio dela, que é tio do esposo, mas vamos colocar assim, o tio dela, irmãos, era Abraão. Era o homem que recebeu a promessa. Ele é o pai da fé. Então essa mulher, ela teve uns ensinamentos, ela gozou de pregações, ela teve, irmãos, as melhores oportunidades da vida. E você pode habitar em meio à luz, ao conhecimento, à santidade, às boas companhias. Você pode conviver com tudo isso e ainda permanecer sem converter o seu coração e estar perdido dentro da casa do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque você pode estar aqui dentro da casa do Senhor, ouvindo pregações de domingo a domingo, participando dos trabalhos, mas nunca teve o seu coração capturado pela graça de Deus. Nunca foi de fato alguém que chorou pelos seus pecados. Nunca teve a consciência da responsabilidade de ser um cristão. Olha o que essa mulher tinha: um marido piedoso, uma companhia piedosa, um mestre piedoso, ouvia pregação ali e tudo mais, todo aquele caminho, caminhava com Deus e tudo. Isso tudo é um engano, se eu não me entregar verdadeiramente a Deus. Se eu não tiver um encontro verdadeiramente com Cristo, eu não sou um salvo no Senhor. Se eu não entregar o meu coração e passar a viver, não para mim mesmo, mas para o meu Senhor, não importa o que você faz, não importa os cultos que você frequenta, você vai vir e isso vai servir de condenação naquele dia, porque você nunca poderá dizer que não ouviu a palavra do Senhor ao seu coração. Isso é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Mas é o que nós vemos aqui, é uma completa ilusão na vida dessa mulher, apesar de todo esse relacionamento que ela tinha. É preciso algo mais, irmãos, do que privilégios religiosos, para que nós tenhamos a nossa alma salva por Cristo Jesus. Quando a gente olha, Joabe era um comandante do exército de Davi, e como é que ele termina? Como é que é a vida desse homem? Quando a gente olha Geazi para Geazi era um servo de Elias. E como é que termina a vida desse homem? Cheio de lepra, por causa do seu coração. Quando a gente olha para Demas, que era companheiro de Paulo, qual que é o fim que esse homem vai ter? Qual que é o fim que esse homem vai ter? Todos esses homens, irmãos, tinham contato imediato com pessoas que eram fiéis ao Senhor. Lembra de Judas? Com quem que ele andou? E ainda assim, como é que terminou? Eu posso, irmãos, estar andando com crente, mas isso não me faz um crente.
Eu posso estar indo na igreja do crente, mas isso não me faz um crente. Eu posso, irmãos, estar simplesmente ouvindo pregações e ser abençoado por toda essa graça, mas ainda assim ir para o inferno tendo o conhecimento que eu tenho. Tendo esse conhecimento. Por quê? Porque eu nunca me entreguei a Cristo realmente. Eu sou aquele que na igreja é um, lá fora é outro. Eu sou aquele que bota uma máscara para estar dentro da igreja e tiro na hora que eu saio para lá. Eu engano os que estão ali, mas aos olhos do Senhor, irmãos, ninguém consegue escapar. Deus é quem sabe quem são os seus que estão aqui dentro dessa igreja. Deus, na sua misericórdia, tomara que sejamos todos nós, mas Deus sabe muito bem aqueles que são seus e que aqui estamos. Nós devemos valorizar esses privilégios, sim, mas nunca, irmãos, descansarmos inteiramente neles, como se fosse o simples fato de eu tocar, ou que eu cantar, o que me faz ser um instrumento, o que me faz ser uma bênção diante de Deus. Eu posso tocar, eu posso cantar, eu posso pregar, posso ser presbítero, posso ser diácono, posso ser alguém que serve, posso participar de sociedade e nunca ter um real encontro com Cristo Jesus. Isso não te apavora? Isso não pesa no seu coração? Que enquanto orava, meu clamor é: Senhor, desperta consciências, desperta mentes para entender que podem ser pessoas frequentadoras de igreja, mas que não têm um relacionamento pessoal com o Senhor. Um relacionamento pessoal. Nós podemos e devemos usar com gratidão tudo aquilo que Deus tem nos dado, mas cuidemos, irmãos, para que isso produza frutos no nosso coração, porque se eles não produzirem, irmãos, estar aqui, fazer o que você faz para Cristo, se isso não produzir frutos verdadeiros, irmãos, você sabe o que vai acontecer? O inverso. Ao invés de você ser abençoado, ao invés de você ser restaurado, ao invés de bênçãos vir sobre a sua vida, a sua mente começa a ser cauterizada. E é assim, Carmi, é assim que é na nossa vida. Quando nós não damos a devida importância a Cristo, não reconhecendo Ele como Senhor sobre toda a nossa vida, não só sobre a nossa vida religiosa, mas sobre toda a nossa vida, irmãos, a nossa mente começa a ficar cauterizada, a nossa consciência aumenta as responsabilidades, e isso agrava a condenação que virá sobre nós, porque é exatamente isso que pode acontecer, Camila. Nós estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor e tudo mais aqui, e tudo, e achando que está servindo ao Senhor. E aí você fala assim: não, eu toco, eu canto, eu prego, eu faço isso, eu vou na igreja, eu entrego mantimento, eu dou meu dízimo e tudo mais. E aí você acha que não precisa de se arrepender dos seus pecados. Você acha que está tudo muito bom, porque você está vivendo a vida igualzinha dos crentes, só externamente. Porque internamente você não lê a palavra, internamente você não ora, internamente você não busca ao Senhor em espírito e em verdade, internamente você não tem clamado a Deus dia e noite para te fazer um homem melhor, uma mulher melhor, um filho, um pai, um esposo, uma esposa melhor. Que tipo de cristianismo, de cristão que você é? Que para você é natural viver uma vida pecaminosa? Pode estar na igreja, participando de todas essas coisas, que são privilégios, que são realmente coisas abençoadoras, mas ainda assim, não ser salvo, não ser um salvo. Pode ouvir a pregação, pode se maravilhar, pode deleitar nos sermões e tudo mais, mas afinal, o que é que você tem no coração? Você já recebeu o Espírito de Deus? Já foi realmente tocado pelo Senhor? A ponto de alguém chegar e falar assim: você já não é mais o mesmo, você não é mais a mesma mulher que você era, o que aconteceu? E aí você diz: o Senhor tem me transformado, Deus tem me feito uma nova pessoa, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas não, muitas vezes a gente está na casa do Senhor, mas Cristo já não vive em mim, mas eu que vivo para mim mesmo. Está vivendo de aparência dentro da casa do Senhor. Toma cuidado com isso,
Cuidado, você pode ter nascido num lar cristão, e quão abençoador é, um privilégio, irmãos. Eu tive esse privilégio de nascer num lar, de ter o meu pai e a minha mãe, de nós buscarmos, de eu ter a minha orelha puxada para a gente ir para a escola dominical, de eu ter aquele cuidado, culto de oração, isso. Que bênção foi na minha vida, que bênção, que maravilhoso isso foi, quão maravilhoso foi poder, de eu ter histórias para poder contar, testemunho para poder falar da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, até antes de eu casar, do evangelho estar presente no meu lar. Mas filho de crente não é crente. Enquanto você, principalmente aos mais jovens, enquanto você não tiver um encontro real com o Senhor, enquanto não for uma disposição do seu coração, viu, Marco Júnior? Enquanto não for uma disposição do seu coração, e não do coração da sua mãe ou do seu pai, você não poderá dizer que você é um salvo em Cristo Jesus. Será que você pode dizer isso? Hein, Rafael? Seu pai é pastor, isso não faz de você um pastorzinho, isso não faz de você um cristão, mas é o seu relacionamento pessoal com Cristo, é o seu relacionamento pessoal com Deus, é esse relacionamento que de fato faz, maravilhoso nascer num lar cristão, maravilhoso nós adorarmos ao Senhor verdadeiramente. Isso é uma bênção estar aqui na casa do Senhor, ter todo esse contato com as coisas do Senhor. Mas será que só esses privilégios bastam para nós? Se não tivermos um encontro com o Senhor, ai de nós. Para você que nasceu num lar cristão, você não poderá entrar no céu por meio dos méritos da religião do seu pai. Você não vai poder chegar no céu e dizer assim, meu pai é o Josimar, minha mãe é a Marina, deixa eu entrar. Não, senhor. Você não vai poder e não vai entrar na glória por causa de outro, a não ser Cristo Jesus. Não vai. Você sabe o que você precisa? Você precisa comer o pão da vida por si próprio. Você precisa ter o testemunho do Espírito Santo dentro do seu coração. Você precisa ter o seu próprio arrependimento, a sua própria fé, a sua própria santificação. Caso contrário, você não é diferente da mulher de Ló. Está tendo todos os privilégios, mas não é realmente salvo. Olhe para dentro de você. Curva a tua cabeça. Eu gostaria de orar com você. Tendo nascido num lar cristão ou não importa. Será que você é realmente um salvo em Cristo Jesus? Ou será que você é alguém que frequenta igrejas? Pessoas que frequentam igrejas não são igreja. Olhe para dentro de você e responda para dentro. Responda para si. Eu não posso fazer isso. Nem a sua mãe, nem o seu pai pode responder por você nesse momento. Mas responde: Senhor, sou realmente um servo do Senhor? Sou alguém que foi transformado pela Tua palavra? Sou alguém que foi modificado, que teve a vida realmente? Senhor, eu sou Teu servo. Eu sou Teu servo, eu fui mudado, eu fui transformado. É a oração que você fará agora nesse momento, para que Deus te dê entendimento. Você está pecando e não está nem aí, está achando que isso é natural, que isso é uma coisa normal, está vivendo uma vida dúbia, uma vida somente de aparência. O pecado está reinando dentro da sua casa. Muitas vezes vem para a igreja em nome de Jesus, fala: Senhor, se até agora eu não tinha caído em mim, Senhor, entra em meu coração, Senhor, arranca fora, lança fora, Pai. Não são os privilégios que nos salvam, não são os privilégios que nos transformam, mas é a palavra de Deus, é um encontro real com Cristo, é o arrependimento que você tem no seu coração, é o arrependimento que você apresenta diante de Deus. Ó Deus querido, ó Senhor, Tu nos conheces muito bem. O Senhor sabe, Pai, a respeito
quanto essa palavra fala o meu coração, falou o meu coração, e agora ela vai bater no coração do meu irmão, Pai. Será que não temos vivido uma vida religiosa apenas por causa dos privilégios, Pai? Privilégios porque talvez nascemos em um lar onde o seu nome era adorado, privilégios porque às vezes achamos interessante, e é tão bom às vezes estar no meio de crente, porque crente fala diferente, age de maneira diferente, Senhor, e às vezes nós estamos aqui achando que estamos sendo salvos, quando ouviremos naquele dia, Senhor Deus, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, essa igreja não estará no meio desse povo, mas estará no meio daqueles que habitarão eternamente junto contigo, Senhor. Mas para isso, abra os nossos olhos, nos dê entendimento, Senhor Deus, quebra o nosso coração nessa noite, quebra o coração desse presbítero, desse diácono, quebra o coração, Deus, desse instrumentista, quebra, Senhor, desse cantor, dessa mulher que participa da sociedade, desse homem, quebra o coração do jovem, da criança, Pai, quebra o coração do idoso, do velho dessa noite, Pai, quebra os nossos corações no altar do Senhor, transforma-nos mediante a Tua palavra, abra os nossos olhos espirituais para contemplarmos, Pai, a grandeza do Senhor. Dai-nos consciência de pecado, dai-nos consciência, Pai, de uma vida cristã, daquilo que o Senhor deseja de nós, deseja que sejamos, Pai. Abra o nosso coração, faz morada em nós, Pai. Aos que já são seu, Pai, purifica essa alma, dá para ele, dá para ela, dá para esse jovem, Senhor Deus, a consciência da sua vida, da maneira como tem sido levada. Dá, Senhor Deus, para essa mulher casada, Senhor Jesus Cristo, a consciência daquilo que ela tem feito, desse homem, em nome de Jesus Cristo. Deus, haja sobre lares aqui, em nome de Jesus, haja sobre vidas, ó Senhor, sobre os mais jovens, Pai, sobre as crianças, que venham aprender, que venham ouvir sobre o Senhor, mas abre o coração delas, Pai, para terem um encontro contigo, para cearem contigo, Pai, não por causa do que está sendo dito pelos pais, pelos familiares, mas porque tiveram realmente um encontro com o Senhor. Ó Deus, a Ti eu oro neste momento, confiado de que a Tua palavra não voltará vazia, Pai, pois assim o Senhor mesmo diz. O Senhor há de alcançar corações, há de alcançar filhos de crente aqui neste lugar, transformando-os em crentes sinceros, cristãos genuínos diante do Senhor. Age sobre o nosso lar, Pai, em nome de Jesus, a começar em mim, assim eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Fica de pé. Vai para a tua casa pensando nisso, vai para a tua casa meditando nisso, se você é realmente um crente ou se você é só um filho de crente. Vai para a sua casa meditando se você foi alguém que simplesmente aderiu a uma igreja, ou se você é a igreja de Cristo Jesus, membro, corpo de Cristo Jesus. Vai para a sua casa meditando sobre todas essas verdades, meditando se realmente você é um servo do Senhor, realmente um servo. Ó Deus, obrigado por tudo que foi falado neste lugar, pois cremos que é palavra do Senhor aos nossos corações. Tem misericórdia, abata o soberbo, Pai, leva ao pó, porque no pó, Senhor Deus, no pó, humilhados, nós nos voltamos para o Senhor. Aos que estão humilhados nessa noite, ó Jesus, acolhe cada um desses, Pai, acolhe cada um, Deus, que espiritualmente se humilha diante do Senhor, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que precisam ser transformados, sim, Deus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, a esse meu irmão, essa minha irmã, a essa criança, esse adolescente, esse jovem, Senhor, que ouviu essa palavra, age nesse coração, faz morada, Deus, assim nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus.